vamos falar de sacrifício. Ora, aqui está uma palavra que nem todas as evoluções da humanidade são para melhor, não é? Basta ver que a palavra sacrifício hoje em dia é verbalizada, mas muito pouco praticada, não é? Ela está muito associada aos pobres e aos feios. Não é? Nós mentalmente achamos que sacrifício é só para as pessoas que não estudaram, para os pobres, não é? Aqueles que nós vemos na televisão a trabalhar nas fábricas, os povos em África, não é? Ou para as pessoas feias, não é? Porque uma pessoa vai na rua, se vir uma pessoa bonita, não associa aquela pessoa a sacrifício. Ora, tudo isto está errado, não é? Todos nós nos sacrificamos. A dimensão do sacrifício e o objetivo do sacrifício é que são diferentes. Por isso, vamos desconstruir o que é sacrifício e depois organizarmos aqui as nossas ideias. Por isso, sacrifício é algo que envolve sofrimento, esforço, não é? E um custo, não é? Não é algo que nós fazemos porque queremos, não é? Geralmente fazemos porque é necessário. Pode ser algo que esteja associado a um autocastigo, não é? Uma pessoa sentir culpa e autocastigar-se. As pessoas religiosas, as que acreditam, independentemente da religião, têm muito este conceito do sacrifício, da expiação. Hoje em dia, o sacrifício também está muito associado a ser uma prova de algo. Pode ser uma prova de amor, pode ser uma prova de lealdade, uma prova de amizade. Por isso, o problema hoje em dia é que nós utilizamos a palavra sacrifício para muitas coisas, menos para aquela que ela significa realmente. Para nós vermos o que é que ela significa, basta nós andarmos 2 ou 3 gerações para trás. Não é? Sacrifício é a pessoa passar fome para sustentar filhos. Não é? Para os filhos não passarem fome, as pessoas faziam, não é? As pessoas darem a vida pelo país, não é? Portugal e os outros países existem porque houveram gerações que sacrificaram as suas vidas para haver uma pátria, não é? Família, não é? É um pilar importante porque houve gerações que consideraram as famílias como algo importante nas sociedades. Ora, tudo isto está-se a perder. Hoje em dia, em 2020, a família é um foco de rendimento. Não é? Desde que nos sustentem, é uma boa família. Se não nos sustentarem ou não nos derem aquilo que construírem, já não é uma família muito boa. Não é? Sacrifício, morrer por alguém. Isso hoje em dia, esta nova geração já nem consegue conceber isso. Não é? Vêem os filmes e as histórias de amor e as histórias de guerra, mas aquilo para eles já não é realidade, porque eles nunca o fariam, não é? As novas gerações já são mais egoístas, mais individualistas. A cada geração sacrifica-se menos. Agora, temos, mas é que saber qual é o custo. Não é? Que custo há das novas gerações não se sacrificarem? E existem muitos custos. Hoje eu vou aqui enumerar algumas que vocês sentem na pele. Olha, o trabalho físico foi substituído por status. Hoje em dia, para a nova geração, ir trabalhar para as hortas ou para os pomares, isso já não é para eles, não é? Esse sacrifício. Isso é para os imigrantes e para os pobres e feios. Eles não. O trabalho mental está a ser substituído pelas máquinas, o que quer dizer que cada vez as pessoas pensam menos. Ora, se pensam menos, têm mais inseguranças e mais medos, logo isolam-se. Por isso, na prática, nós temos aqui multidões que estão reunidas, mas online. Elas não estão juntas. Não é? Hoje em dia, o conceito de isolamento é perverso, porque nós estamos isolados, mas ligados uns aos outros. Ligados a quê? A quem? Qual é o objetivo? Por isso, se as pessoas não pensam, estas multidões podem fazer coisas boas e coisas más. E cada vez mais vemos que fazem coisas más. Não é? Os trabalhos de pessoas que não estudaram, por isso sem cursos, foi substituído pelos nem. Por isso, eles não trabalham nem estudam. Não é? Tem aqui a ver o sacrifício dos pais e dos avós que têm que os sustentar. E quando não os sustentam, o Estado, não é? Substitui-se. Por isso, há aqui uma recompensa dos coitadinhos. Estas pessoas não têm que se sacrificar. Tem que haver sacrifício dos pais ou dos avós ou do Estado. Neste caso, todos nós.
Ou o trabalho concurso, que hoje em dia foi substituído por uma escolha. Não é? Os meninos hoje em dia terminam os cursos, muitos deles cursos que simplesmente os tiraram para tirar o curso, porque nem foi nada numa área que gostavam. São áreas fáceis para fugirem às matemáticas, não é? E depois têm um curso na mão. Não é? São licenciados, são mestres, são doutores, não é? E depois dão-se ao luxo de poder escolher, esperar. Qual é o custo? As famílias, mais uma vez, os papás, as mamãs, os avós, que têm que suportar esta escolha. Por isso, o sacrifício deixou de existir. Porque a nossa geração, dos 40, 50 anos, e a geração dos nossos pais, era impossível uma pessoa, um homem ou uma mulher, chegar aos 18 anos, e muitas vezes mais cedo, né? Não trabalharem, não contribuírem para. Aqui o importante é contribuírem para. Porque hoje em dia um jovem pode até não ir trabalhar e ganhar dinheiro, mas está a ganhar experiências, está a investir em si. Para os pais, isto é inconcebível. Eles querem que os filhos tenham o melhor, porque eles já fizeram um sacrifício e já tiveram o pior. Isto está errado. Não é? O tempo vai provar, já hoje se prova, não é? Que está completamente errado este pensamento. Porque, agora vamos desconstruir isto por idades. Não é? As crianças hoje em dia são super protegidas. Por isso, cada vez há menos filhos e cada vez mais protegidos. Os pais evitam que hajam as tentativas e erros. Não é? As crianças hoje em dia cada vez tentam menos, por isso tentam menos, têm menos erros. Quando tentam menos, quando fazem mal, têm mais castigos, porque por outro lado também a sociedade dá pais estressados e sem paciências e claro, se a criança erra, castiga. Depois, as birras estão a ficar um padrão, não é? Porque as birras acontecem por falta de paciência e falta de exemplo. Por isso, o tempo de tarefa que é dado à criança para fazer a tarefa é curto e não é ensinado antes, por isso não é exemplificado antes, por isso a criança não sabe, faz, erra e é castigada. Por isso, aqui depois faz birras. E, claro, acabam por não saber frustrar. Não sabem lidar com os nãos. Isto aqui é uma má educação que começa a ser geracional. Por isso, começa a ser uma educação que está a sociedade a praticá-la. Depois vêm os adolescentes, não é? Este pessoal não precisa de sacrifício, pois as famílias, não é? Estão lá. São a sua fonte de rendimentos. Hoje em dia, adolescentes com 16, 17, 18 anos têm mais coisas do que os pais tiveram na vida inteira, não é? Em termos de valor. São telemóveis de 1000 euros, sapatilhas de 200 euros, os microcarros, as cartas de condução, as discotecas, os bares, as formaturas, as roupas de marca. E os pais sustentam isto tudo, porque isto não é pago pelo sacrifício dos filhos. Por isso, os adolescentes hoje são vistos como coitadinhos pelas próprias famílias e pelo Estado, porque o Estado já embarcou nisto. Mas o Estado tem aqui o interesse, não é? Porque isto são votos. Não é? O Estado, quanto mais intervencionista for na sociedade, mais votos tem. Não é? Por isso isto aqui é a política de comprar o voto. Mas as famílias têm que saber que elas próprias, vendo os seus adolescentes como coitadinhos, não lhes exigindo sacrifício, estão a errar. Elas veem isso, não é? Porque depois passam dos 16, 17, 18, 19, 20 e eles aos 30 anos ainda estão em casa. Os pais e os avós continuam a fazer sacrifícios. Depois, claro, vêm os adultos, não é? Por isso, os adultos escolhem sempre o mais fácil. Não escolhem o difícil. Claro que o mais fácil é o que dá mais asneiras. Depois têm mais problemas, não é? Como têm mais problemas, não foram ensinados com o não sabem gerir as emoções, são mais depressivos, andam mais agarrados aos medicamentos. E, claro, as indústrias farmacêuticas agradecem, não é? Depois temos os idosos, que sabem realmente o que é o que foi uma vida de sacrifícios e que, neste momento, continuam a suportar os filhos e os netos. Muitas vezes vendo destruído o seu património e os seus rendimentos por estas novas gerações que não sabem o que é sacrifício. Isto tudo está tudo mal feito. Não é? Hoje em dia, nos consultórios de psicologia, não é? Vemos aqui famílias que não fazem a mínima ideia como é que é dar a volta aos seus adolescentes, aos seus netos, aos seus filhos, não é? Simplesmente porque os tratam como coitadinhos. Os pais e os avós não querem que a juventude tenha sacrifícios. Ora,
têm então as consequências, não é? Porque se eles não têm sacrifícios, alguém tem que lhes pagar a boa vida. São os pais e os avós, não é? Mesmo a nível de inseguranças, as pessoas que não fazem sacrifícios são mais inseguros, têm mais medos. Por isso, confiam mais no outro, o grupo. Então, querem pertencer a grupos, não é? E para pertencer a grupos têm que ter o mesmo que os outros. Ora, aí está. Têm que ser sustentados por alguém para serem integrados. Porque eles não querem ser do grupo dos pobres, dos mendigos ou dos sem-abrigos, não é? Querem ser dos grupos das discotecas, dos desportistas e das novas modas, não é? Tudo isto hoje em dia está ao contrário, não é? As sociedades atuais faz tudo para evitar que o sacrifício exista. Mas isto é premeditado, não é? As grandes multinacionais querem que isto seja tudo muito rápido e imediato, porque compensa-lhes, não é? Se vocês pensarem bem, as indústrias hoje em dia é tudo no imediato, não é? As fast foods, que é as comidas rápidas e no imediato, não é? Ter os créditos, né? Antigamente dava-se 2 ou 3 anos para comprar algo, hoje em dia não. Tem-se o algo e depois fica-se não 2 ou 3 anos, 5 ou 6 anos a pagar. Às vezes uma vida, se for uma casa, não é? Isto tudo está a ser facilitado para haver menos sacrifício, mas isto paga-se bem caro, não é? Nós é que não pensamos. Estamos aliados, estamos nas redes sociais. Porque não tem lógica nenhuma, hoje em dia, um adolescente ter um telemóvel de 1000 euros. 1000 euros, num país como em Portugal, são quase 2 ordenados mínimos, não é? Não tem lógica, mas o crédito fácil, isto custa só 50 euros por mês, não é? Lá está o papá, ou a mamã, ou os avós, ou alguém a pagar. Estes luxos que, na prática, estão a desvalorizar, por isso os jovens hoje em dia desvalorizam tudo. Recebem um telemóvel de 1000 euros no Natal e criticam porque afinal não é o que tem não sei quantos gigas ou o último modelo, não é? Isto desvaloriza tudo, incluindo a família. Porque os jovens já não têm respeito pelos pais nem pelos avós. Porque ninguém pode ter respeito quando não se sacrifica. Não é? Se temos um pai ou um avô que se sacrificaram a pagar-lhe coisas só porque o menino não pode ser sacrificado, não é? Isto é uma falta de respeito. Mas, por outro lado, o que é que eles sabem, esta nova geração, de respeito, não é? Isto dava outro vídeo. Temos que saber que isto é tudo culpa dos adultos, não é? Os adultos é que criaram isto. E, convenhamos, isto vai piorar, não vai melhorar, não é? Hoje em dia, nas sociedades, o que existe, há sempre esta tendência de evitar os trabalhos, por exemplo, maus e mal pagos. Só que, para nós termos algo, há muitas pessoas, milhões de pessoas, a terem trabalhos maus e mal pagos. Não é? Nós, hoje em dia, aqui em Portugal, não podemos ter uma coisa barata e boa se não houver trabalho de escravo na China ou na Índia, não é? Mas nós não fazemos essa relação, porque no imediato nós o que queremos é a coisa barata e boa, não é? Hoje em dia, muita gente vê-se nas redes sociais, por isso, nesse mar de ignorância, não é? Muitas pessoas a dizer fora a China e não queremos a China. Se a China parasse de vender os seus produtos ao mundo, nós voltávamos à idade da pedra, não é? Tudo duplicava e triplicava de preços. Ora, o produto multiplica, mas o rendimento não. Ora, aí está. Voltávamos ao Portugal de há 30 anos, onde as pessoas passavam fome e tinham que ir trabalhar para as hortas. As pessoas não fazem essa relação, porque têm a idealização de que podem cortar uma coisa e ela não ter consequências, não é? Não. O mundo global é isto. Há muito trabalho escravo, muito trabalho mal pago, muito sacrifício de alguns para outros desperdiçarem. Não é? Porque nós não precisamos de tanta quantidade nem diversidade. Mas as sociedades consumistas obrigam-nos a isto. Sociedades consumistas é o contrário de sacrifício. Não é? Sacrifício não é uma sociedade consumista. Sacrifício é nós, por exemplo... Se temos uma casa com terreno, cultivarmos para tirarmos de lá alimentos. Só que isto hoje são opções de pessoas, um nicho de pessoas, não é? Que veem aquilo como bem-estar, relax e também a parte económica. Deixam de gastar dinheiro fora porque são eles que produzem, não é? Mas a maioria dos adolescentes, não é? Não faz a mínima ideia. Aliás, já há sociedades mais avançadas que a nós,
mais avançadas, mas mais estúpidas, não é? Porque isto envolve depois a imbecilidade, não é? Por exemplo, há americanos que não sabem que os ovos vêm da galinha, porque eles nunca viram um ovo dentro do ovo. Aquilo já vem num pacote, a gema e as claras, e muitas vezes até separados. A evolução nem sempre é boa. Mas, por um lado, nós dizemos que os Estados Unidos são avançados, mas mais imbecis, mas eles cultivam o sacrifício. Eles são o suporte das democracias do mundo. Não é? Digam o que disserem dos Estados Unidos. Se não fossem os Estados Unidos intervir nas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nós andávamos aqui todos a ser a América Latina. Éramos governados por ditadores, não é? Os sacrifícios das gerações anteriores proporcionaram muita coisa que hoje em dia nós não damos valor. Por isso é que nós muitas vezes não percebemos, nós, o povinho, não é? Os povinhos europeus, porque é que a Europa está subordinada aos Estados Unidos? Porque nós temos uma dívida de guerra. Os Estados Unidos estão a cobrar agora a intervenção de vidas e custo económico que tiveram quando vieram ajudar a Europa a libertarem-se, não é? Mas as novas gerações não percebem nada disto. Bem, a minha também hoje em dia já tenta esquecer, por isso, hoje em dia, se houvesse uma guerra, ninguém ia à guerra. Não é? Aliás, já ninguém vai à tropa. E é muito difícil, até como vocês veem numa pandemia, pedir às pessoas o sacrifício de ficarem em casa. Esta palavra hoje em dia já não tem lógica. No global, nas massas, mas no dia-a-dia nós temos sacrifícios. Olha, há muita gente hoje em dia que estão em relações abusivas e más, não é? Estão-se a sacrificar. Porquê? Porque a alternativa é pior, não é? É ficarem sem empregos, ficarem sem carro, ficarem sem carros. Há mães que se sacrificam em más relações pelos filhos, não é? É um sacrifício. Há pessoas que se sujeitam, por exemplo, a regras machistas de admissão nas empresas, não é? Porque hoje em dia as regras machistas de admissão só escolhem as pessoas giras, as pessoas extrovertidas, logo aquelas que podem ser mais maleáveis, não é? E depois, com estas regras, admiram-se de haver abusos. Não é? Porque quando as pessoas são escolhidas, por exemplo, nos centros comerciais, o critério para ser escolhido é a imagem. Não é? Ora, se a pessoa está a ser escolhida pela imagem, o abuso, o assédio vai aumentar ou diminuir. Não é? Mas as pessoas não pensam nisto, porque nós estamos em roda livre, estamos a andar, não pensamos. Não é? Quando as pessoas são escolhidas pela sua competência, não é? Envolve mais segurança nestas áreas dos abusos, não é? Porque é a competência que está a ser escolhida, não é a parte exterior. Só que o que é que as sociedades estão a produzir? Jovens, meninos e meninas bonitas, que não estudam, são os nenéns, não é? Nem trabalham nem estudam, são sustentados pelos papás. E, claro, isto alimenta estas máquinas de empresas que só querem esta escravidão. Trabalhos mal pagos, mas de pessoas que concordem com todas estas políticas mesmo as erradas, não é? Tudo isto está construído ao contrário, porque o sacrifício foi substituído pelo o imediato, não é? Temos que ter aqui atenção porque, por exemplo, o sacrifício é cultivado. A tropa cultiva a pessoa pertencer a alguém. Só que hoje em dia a tropa já não é obrigatória. É mais um direito que se deu às nossas juventudes, para eles não serem sacrificados. É melhor andarem aí, nem trabalharem, nem estudarem, do que estarem na tropa. Porque na tropa aprende-se a pertencer a algo e a honrar a história. Não é? Porque Portugal foi feito de muito sacrifício. E depois também temos que ver que a família hoje em dia, as novas gerações não se sacrificam pela família. A família é uma fonte de rendimento, um pilar que, quando corre mal, ela tem que estar lá. É uma exigência deles. Isto não é um direito e muito menos um sacrifício. Temos que ver que mesmo na situação dos nossos sacrifícios, por exemplo, o altruísmo, a pessoa sacrifica-se em relação ao outro para ver a outra pessoa mais feliz. Não quer nada em troca. Nas doações, nós dividimos o pouco que temos com quem não tem nada, não é? Mas tudo isto depois, no dia-a-dia, é subvertido. Porque, por exemplo, as últimas doações que houveram para os incêndios de 2017, a maior parte das doações foram desviadas ou roubadas, não é? Esse não era o objetivo de quem deu. Ora, tudo isto subverte esta parte do sacrifício. Porque nós, quando dividimos o pouco que temos para dar, é um sacrifício.
os efeitos das pessoas não saberem o que é o sacrifício é esta que nós vemos. As pessoas não obedecem, são contestatários, é 8 ou 80, por isso aqui o extremismo tem muito campo para ganhar, ficam mais egoístas e mais desumanas, não é? Por isso, quando nós vemos nas televisões as pessoas nas grandes cidades a passar ao lado de pessoas que estão a passar fome e a dormir no chão, não é? As pessoas já não ligam àquilo, não é? O sacrifício já não é palavra que eles conheçam o real, não é? Eles sabem. Hoje em dia ser sacrifício pronto, está bem, eu hoje saio 5 minutos, eu sacrifico-me a sair 5 minutos mais cedo do meu emprego, que é para chegar a horas. A palavra é aplicada, mas já não tem o significado de sacrifício, não é? Sacrifício hoje em dia é o que está a acontecer com a geração dos pais para os filhos, não é? Mas é um sacrifício errado. Isto tem que ser mudado, porque se não mudarmos, isto vai piorar. Os psicólogos têm muito trabalho nesta área, não é? Porque temos trabalho em quem se sacrifica, nos pais e nos avós que acham que não deviam estar a sacrificar, mas não sabem pedir sacrifícios, mas também temos cá os meninos, não é? Porque depois isto impacta em tudo, na segurança, nos medos, na autoestima. Estas adolescentes depois acham que são os inúteis. Não é de admirar que as indústrias farmacêuticas estejam já a nível da farmacologia a entrar cada vez em idades mais novas, porque isto já são idades que eles com 17, 18, 19, 20 anos já andam com sintomas depressivos. É um grande negócio, não é? Por isso, nós temos que alterar tudo isto. O que nós temos que ver hoje em dia é que sem sacrifícios nós somos menos humanos. Temos que perceber isso.